Muito boa noite aos nossos telespectadores que acompanham o Política em Foco. Hoje nós teremos uma entrevista com a deputada federal Kátia Sastre. Ela ganhou notoriedade quando policial militar, na porta da escola da sua filha, teve que abordar, teve que fazer, na verdade, um movimento de proteção das famílias, das mães que estavam na porta da escola, diante da abordagem violenta de um bandido, tendo o baleado. Vou buscar as imagens, vamos mostrar para vocês um pouquinho dessa história para que todo mundo relembre essa passagem. A câmera de segurança da escola gravou a ação às 7h57. Faltavam poucos minutos para começar a festa em homenagem às mães. Do lado de fora, elas chegavam com os filhos. De repente, um rapaz aponta a arma, caminha em direção à porta da escola e aborda uma mãe e o segurança. As crianças correm. A mulher saca a arma e atira. O assaltante cai. Ela se aproxima, chuta a arma e rende o criminoso. Aí, contada a história para vocês. Agora sim, deputada, queria que falasse um pouco o que mudou na sua vida depois desse episódio. Realmente é uma história que mudou, né, da água para o vinho. Era Dia das Mães, comemoração na escola da minha filha. E nós fomos para a escola logo no sábado de manhã. Quando chegamos no portão principal, por onde costumava entrar, recebemos a notícia que não seria por ali. Então, a gente deu a volta, já tinha estacionado o carro, demos a volta a pé. E aguardando, né, a liberação para entrar na escola. Uma mãe apenas sabia que eu era policial militar, né, as outras pessoas que estavam ali não. E foi quando uma outra mãe chegou, andando muito rápido, e falou: olha, é um ladrão. E aí eu olhei, tentando procurar para ver se eu enxergava alguém, mas aí ele já saiu de trás do carro com a arma na mão. Naquele momento, eu não tinha dúvidas que eu tinha que tomar aquela decisão, tinha que agir para paralisá-lo. Foi o que eu fiz, graças a Deus deu certo. Depois daquele dia, para mim foi uma ocorrência, né? Apenas uma ocorrência. Claro que a gente não passa por isso todos os dias, é uma ocorrência crítica, mesmo porque está na porta de escola. Sim. Com um monte de criança. Mas a repercussão que deu, né, daquele momento, eu não sabia que tinha o vídeo. Eu não sabia que tinha câmera ali. Ninguém pensa, né? Não, na hora não dá. A ocorrência, ela durou 5 segundos da hora que ele apareceu até o final. Sim. 5 segundos. Então, quando eu estava na delegacia apresentando a ocorrência, foi quando começaram a me ligar, me dando parabéns pela ocorrência. Eu falei: mas como vocês sabem? A gente viu o vídeo. Aí eu entrei e perguntei pro delegado, que estava na parte de fora. Ele falou: tem um vídeo, você quer ver? E eu não tinha visto ainda. Então, aquilo... O WhatsApp, hoje em dia, a internet, né? Então, foi muito rápido. E aí, nós passamos uma semana, eu, meu marido e minhas filhas, assim, sem conseguir um tempo para sentar na mesa e fazer uma refeição, porque não parava, né? Eu tentava desviar o foco, inclusive das minhas filhas, mas elas começavam a assistir desenho e daqui a pouco falavam: mamãe, você está de novo na televisão. E aquilo começou a me incomodar bastante. Porque nós, policiais, a gente não está acostumado a expor a nossa vida, assim, né? Tinha ocorrência, tinha jornal que colocava até o número do meu CPF. Né? A exposição foi muito grande. E aí, 2 dias depois, eu recebi o primeiro convite para me candidatar. Depois do primeiro convite, aí vários partidos de direita, 90% me convidaram. No momento, eu não aceitei. Tá. Né? É muito difícil você estar na Polícia Militar e, de repente, pensar na política, uma situação que você nunca pensou. Mas eu comecei a entender, com a proposta, com conversa, que eu conseguiria fazer mais, né? Estando na política. E aí eu comecei a pensar realmente que isso poderia fazer essa diferença. De alguma maneira, sair do anonimato, da função que a maior parte das pessoas, né? Porteiro, policial, bombeiro, enfermeiro, normalmente vive no anonimato. Saiu desse anonimato, foi para essa fama, foi para essa super exposição, deu medo em relação à família, porque
do mesmo jeito que teve uma avalanche de elogios, teve uma partezinha lá da sociedade, que eu não sei exatamente por quê, que quis criticar, que falou que não precisava ter atirado, que abordagem, aquelas coisas que hoje em dia, quer vocês gostem, meus amigos, né, telespectadores, quer não gostem, fica dividido. A esquerda meio que fala que não podia, o certo era ter perguntado qual era a intenção dele e tal, e a direita já solta, CPF cancelado e tal. Dois extremos. Nesse momento de superexposição, você teve medo por sua família, pela continuidade de uma vida tranquila? Olha só, toda repercussão, toda ocorrência nesse nível, o policial ele sofre uma consequência, principalmente com a família, né? Automaticamente, após a ocorrência, eu comecei a receber ameaças. Então, assim, muitos policiais, muitos mesmo, têm que sair da cidade, às vezes tem que mudar por represária. Foi o que aconteceu na época. Eu tive que mudar, eu tive que tirar minhas filhas da escola, trocar de escola. E isso é uma coisa normal do agente de segurança pública. Que não deveria ser. Que não deveria ser, né? Que não deveria ser. É muito difícil a gente ter um respaldo, é muito difícil após a ocorrência, né? Muitas vezes tem que sair da sua própria residência, né? Que muitas vezes é casa própria e você tem que alugar outro lugar. Então, assim, é uma estrutura que abala. Medo, não existe pessoa que não sente medo. É claro, ainda mais quando você tem família, né? Mas é aquele medo consciente que você tem que tomar algumas atitudes, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você não teve medo naquela hora da ocorrência? Claro que eu tive medo. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos. Isso é o normal do ser humano, né? Mas você está preparado para aquilo, né? Então, é claro que a gente sente isso na pele, mas a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que eu falo, policial militar a gente escolhe por amor, né? E não realmente, eu tenho que seguir uma profissão, vou fazer, né? Escolher aqui no dado. Não dá. Tem que ser por amor, realmente. Houve os convites para se candidatar, se candidatou, 264 mil votos, isso. Muito bem eleita, chega em Brasília, e aí? Outro problema. Uma pessoa que vem do mundo da polícia militar, com toda o organizacional, respeito à hierarquia, cumprimento de regras, tal, chega no parlamento brasileiro, que a impressão, eu acho que eu não estou errado, mas a impressão da maior parte da população, que é uma loucura, né? Aquela bagunça, cada um defendendo um interesse pessoal, tal. Como é que foi o início? Foi bem difícil. Dava vontade da voz de prisão de vez em quando, deputada? Eu só vou fazer uma observação. Eu tive muitas críticas, né? Que realmente, não, mas tirou a vida por causa de uma bolsa. Uma observação que aquele indivíduo, ele, na verdade, pela falha da justiça, ele nem deveria estar na rua, porque ele já respondia por tortura, homicídio, ocultação de cadáver. Bonzinho, né? ele Por causa de um roubo de táxi, né? De um taxista, ele manteve em tortura o senhor, que era dono do táxi, durante 20 dias e matou queimado. Então, assim, é difícil a gente dizer que ele ia levar só a bolsa, né? É difícil dizer que a pessoa ia te identificar como policial e te deixar viva, que não é o que a gente costuma ver no final de outras ocorrências. Se identifica, é um risco danado. Exatamente. Bom, enfim, cheguei no Congresso, né? A minha maior preocupação era contratar pessoas que tivessem vícios, né? Que tivessem vícios de velhas políticas, que eu não tivesse tanta experiência que nessas contratações pudesse fazer coisas que eu não entenderia, né? E me prejudicar e fazer de forma ao contrário do que eu aprendi e do que eu sigo na minha linha. E aí eu contratei muitas pessoas que fossem inexperientes. De propósito. Né? Para aprender junto comigo. Para que eu não corresse o risco de ser passada para trás e ser prejudicada lá na frente. Sim. Deu certo. Né? Deu certo. Eu acredito muito assim, com a força de vontade, com o caráter que a gente tem, né? Da minha equipe, principalmente, que está sempre pronta
me ajudar. Eu falo isso com muito orgulho porque nós somos hoje 73 parlamentares aqui de São Paulo, lá na Câmara Federal. O ano passado, apenas quatro deputados pagaram 100% das emendas. Eu estou entre essas 4, né, no primeiro mandato, inexperiente. O ano passado, desses 73, eu estou em primeiro lugar que mais estruturou a segurança pública do Estado, que esse era o meu foco, né, segurança pública, essa é a minha bandeira. Então, eu consegui até agora atingir o meu objetivo e pretendo continuar, né, fazendo o melhor aí. A gente, a senhora falou no meio da fala sobre a nova política e isso meio que se desgastou, né? E hoje está até sendo usado contra os que eram os representantes da nova política, dizendo, mais do mesmo, tá vendo? Falaram que era a nova política, mas tá tudo aí com o centrão, esses jargões que ficam sendo propagados por parte da imprensa, por parte da política e tal. Existe uma nova política? Mas tem de repente, um grupo de... Existe pessoas, né? Eu acredito que a gente não vai conseguir mudar de um dia para o outro. Eu acredito que a gente está gatinhando, né? Quando a gente fala nova política, a gente fala novo de verdade. Às vezes, o novo que fala assim, eu faço parte da nova política, mas, assim, a família toda era político. Ou seja... Ele só é jovem. Ele só é jovem, né? Quando a gente fala nova, é a pessoa sair de lá, da ponta da linha, saber o que realmente a população passa para você estar nesse lugar. Eu sei o que realmente a população passa lá na ponta da linha. Então, o que eu puder ajudar, como eu falei, a minha bandeira é segurança e eu vou fazer de tudo, me esforçar ao máximo para conseguir ajudar a segurança pública. E é o que eu fiz. Então, eu estou em primeiro lugar que mais estrutura a segurança pública. Então, eu acredito que o novo é isso. Não é você trazer vícios anteriores. De alguma maneira, a polícia militar, a polícia civil, ela passa por permanente ataque da imprensa, inclusive da imprensa, porque normalmente, o seu caso foi um caso à parte, que a imprensa, de maneira geral, noticiou de forma positiva. Mas sempre parece que se procura o erro, se procura a falha, se procura mostrar o policial que desviou da conduta tal. De alguma maneira, a senhora entende que as instituições estão com a imagem muito desgastada junto à população no dia a dia? Como é que a senhora sente? Eu acredito que nós tivemos muitos anos de desconstrução, sabe? Muitos anos tentando desconstruir uma segurança pública, tirando essa autoridade que realmente a gente tinha quando era criança. Né? Quando nós éramos jovens, que a gente via uma viatura, era aquele respeito. Nós passamos muitos anos tirando esse respeito. Né? Nós precisamos retomar isso. É claro que nós temos algumas atitudes de seres humanos, né? Nós temos. Assim como nós temos deputados que fazem coisas erradas, assim como nós temos médicos que não são bons profissionais, e assim como nós temos na área de segurança. Né? Só que dentro de uma sala de um médico, nem sempre tem uma câmera. Na rua, hoje em dia, todo lugar tem uma câmera. Tem câmera. Né? Às vezes, se você entrar numa sala de um médico, ele pode te proibir de usar um celular ou gravar. Na rua, ninguém vai te proibir. Então, assim... tem muitas manipulações, né? Hoje em dia, qualquer um edita qualquer vídeo. Não estou tirando responsabilidade do mal profissional, mas nós temos em todas as áreas. E não é diferente na segurança pública. E eu concordo que, quando acontece isso, que tenha realmente a punição e que sofra as consequências. Em qualquer área, né? Em qualquer área. Porque, realmente, a gente tem que seguir... o que a gente aprendeu, o que a gente jurou, né? Salvar a vida com a nossa própria vida. É isso. Eu tenho visto muitos deputados que, vamos chamar, né, usando mais uma vez as expressões populares, que entraram nessa onda da direita, que foram eleitos nessa esteira bolsonarista e tal.
e que a gente vê uma repetição do mesmo discurso de campanha. Quer dizer, eles não estão pipocando para a pressão que a mídia ou que um segmento da sociedade faz em relação a essas posturas, principalmente no quesito segurança pública. E aí eu vou cutucar um assunto em específico, que é o raio do negócio da prisão de segunda instância, que é uma maluquice. De todos os países da ONU, só o Brasil não prende em primeira ou segunda instância. E a senhora está lá no parlamento. Como é que é essa conversa lá? Não é só isso, né? São muitos fatores, muitas coisas que nós precisamos mudar. Como eu falei, nós passamos muitos anos nessa desconstrução, né? Nessa inversão de valores. E a gente precisa retomar isso, a gente precisa, vamos colocar assim, colocar ordem em muita coisa, principalmente nessa causa aí, mas tem muitas outras que são importantes também. E é muito difícil ainda a gente conseguir aprovar, né? Um exemplo mais simples, o famoso saidão. Né? Infelizmente, nós que somos completamente contra isso, a gente sabe o mal que causa isso, não temos voto suficiente para aprovar. E quando a gente, às vezes, publica uma situação dessa na nossa página, as pessoas comentam assim, mas é culpa de vocês. Não, gente, não é culpa, a gente está lutando para que isso aconteça. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos contra e nós não vencemos nos votos. Qual o argumento de quem é contra? Porque de quem é a favor é direitos muito simples, humanos, né? Tem que defender, mas ele tem direito de sair, porque a pandemia ele tem o direito de sair. Outro exemplo que é para rir, né? Ou chorar, os presos são vacinados antes dos policiais que estão na rua. Mas eles têm o direito, os direitos humanos, eles precisam ser vacinados. Eles não estão presos, não estão isolados, quietinhos lá? Pronto, olha, a pandemia, que você recebe visita na sua casa na pandemia? Não. Então, por que eles têm que receber visita lá? Eles têm que ficar isolados. Acabava com esse problema. Mas, assim, é difícil você conseguir fazer entender as pessoas, ou elas não querem realmente, né, entender. Mas é muito mais, vamos dizer, por uma infiltração cultural de muitos anos do que democrático. Porque se a gente fizer qualquer enquete que a gente faça, qualquer enquete, você é a favor ou contra a saidinha de Dia das Mães, que a bandidagem sai tudo pra rua, assalta, vai se vingar do policial que prendeu ele. Ou não volta. Essa última, uma grande porcentagem não voltou, e os que voltaram estavam com droga no estômago. Então, assim, é fato. É fato. Não é é fato. E continuam defendendo isso. E é difícil. A gente realmente não está conseguindo, passar muitas causas que isso traria um bem enorme para a população. Dentre as pautas, para finalizar, dentre as pautas que a senhora já levou projetos de lei e tal, qual que é a menina dos olhos? Esse daqui eu pretendo terminar, que vire lei mesmo, porque isso vai ser um ganho muito grande para a sociedade. Eu sei que são muitos. A gente está fazendo uma entrevista meio no pique aqui, para cumprir com a agenda da deputada aqui na região e tal, mas ela tem, se vocês entrarem no site dela, cadê? Estava aqui o site, sumiu com o site, depois a gente coloca aqui embaixo o site dela, vocês vão ver diversos projetos de lei que ela está tocando, mas se tivesse que falar qual? Ai, meu Deus, deixa eu ver. Difícil, bom, tem essa da proibição do saidão. Eu tenho um projeto desse. Tem o projeto de que me chama bastante atenção, assim, que eu estou relatando agora, que é um projeto que é bem bacana e que a gente precisa, do suicídio de policiais, o número de suicídios dos policiais, né? Não só de policiais militares, agentes de segurança. As pessoas podem falar assim, mas é só voltado para o policial. Não, gente, quem ganha com isso é a população. Porque o policial, com saúde mental, ele atende muito melhor na rua. Né? Ou você prefere você está tendo um roubo na sua residência, você quer que chegue lá um policial que está com depressão ou um policial com saúde mental? Entendeu? Então, sim. Nós precisamos cuidar disso. Esse é um relatório que é muito importante para mim. Né? Outro que eu relatei, que inclusive foi aprovado por unanimidade na Câmara, que é o de feminicídio.
e que aumenta o número de pena, que inclusive tira qualquer benefício desse preso, né? Ele não pode recorrer em liberdade. Nós conseguimos destacar esse artigo, né? Virou lei agora, o feminicídio não faz parte mais do homicídio. A inclusão nas escolas de matérias contra a violência doméstica, que eu acredito que não é só a gente agir lá na ponta da linha, a gente tem que estruturar a família e mudar nossa cultura. Deixa eu falar de família, é outro tema, que dependendo de você falar de família, parece que você está falando um palavrão, né? Exatamente. Família virou inimigo da sociedade, para uma parte da sociedade. Tá osso, viu? Tá difícil, né? Deputada, eu vou... Ai, tem tantos, eu queria falar todos. Eu estava olhando aqui, são mais de 30 projetos de lei. Mais de 100 que estão em proposições. Que ela está tocando aí. Então, inclusive, nesses 2 anos e meio, a gente sabe que é difícil, mas nós já temos 3 projetos de lei aprovados. E isso que é raríssimo. Raríssimo, exatamente. Deputada de primeiro mandato, conseguir concluir 3 leis É isso mesmo. Mas a gente está trabalhando. Parabéns. E vamos continuar trabalhando. Para finalizar, sua mensagem para a sociedade, e aí antes de passar para a deputada, eu vou falar, você que tem filho pequeno aí, de 5, 6, 7, 8, 10 anos, sabe quando o carro da polícia emparelha do lado assim? Que às vezes a gente fala assim, não olha que é a polícia. Não, ensina o contrário. Ensina o seu filho a olhar e dar um tchauzinho para o policial. Faça essa experiência que vocês vão ver o sorriso no rosto do policial. Se tiver oportunidade, a gente vai para Nova York, tira foto com o policial lá na Times Square, acha sensacional. A gente passa por perto de policial que a gente faz assim, ó. Não! A sociedade tem que se aproximar. Meu filho adora policial. É isso mesmo. Onde vai, ele pede para tirar foto, pede autógrafo. É isso mesmo. Eu me divirto, acho que é isso que a gente tem que aproximar. É isso. As pessoas do bem, e não adianta chorar. Os policiais são os defensores do bem, seja da civil, da militar, da federal, não importa. Nós temos que aproximar da nossa família, ao invés de aproximar de gente ruim que tem por aí. Para finalizar, a sua mensagem para a sociedade. É isso mesmo. Só lembrando que é a única profissão no mundo, né, que jura defender vidas com a sua própria vida. Né? Então, é isso, gente. Claro que, como eu falei, nós temos algumas pessoas que realmente... infelizmente nós temos bons e maus profissionais, mas os policiais, nós estamos, né, na rua aí para defender realmente a sociedade, e não existe pessoa profissional nenhum que defende mais os direitos humanos do que o policial na rua. Isso vai dar polêmica essa frase. Eu garanto. Eu quero deixar meu mandato à disposição de todos vocês, não só de Osasco, mas de toda a população. Realmente eu estou conseguindo cumprir com que as pessoas confiaram em mim, que era defender a segurança pública. E, como eu falei, eu fiquei em primeiro lugar o ano passado, que mais estruturou a segurança pública do Estado, e eu vou continuar com toda garra aí, fazendo por nós, né? Porque quando a gente fala isso, não é só por vocês, é por nós, é pela nossa família, é pelos nossos filhos que estão lá. A senhora falou que não é uma heroína, mas eu discordo. Com todo o respeito, a senhora está completamente errada. A senhora é sim uma heroína, Obrigada. Que é uma mãe de família, cuida da sua família, cuida dos seus filhos ou filhas e ainda defende a sociedade com a própria vida. Muito obrigado. Obrigada. Essa é uma heroína de verdade. Obrigada. Eu quero registrar Deus aqui a abençoe. presença. Se der para dar um takezinho depois da nossa produção, pode dar com aquela câmera ali, ó, o coronel Ricardo Roberto Tofanelli, comandante do CPA M8, está aqui. Coronel, seja sempre bem-vindo. O coronel já é da casa aqui, né? A nossa vice-prefeita, Ana Maria Rossi, que também é da minha família já. Essa daqui, a Ana Paula Rossi, que está ali no cantinho, que é a nossa vereadora, já perdeu. Ela é meio da minha família já. E o Vrege Sanazar, que é simplesmente o maior e melhor anfitrião de toda a nossa região, que sempre faz questão de abrir as portas da sua casa, né, da sua empresa, para que a gente tenha esses momentos. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora volta outra vez, foi muito rápido hoje, tá obrigada. bom? Obrigada, com certeza. Obrigado. Será um prazer. Muito obrigado. A gente finaliza por aqui o nosso Política em Foco, agradecendo mais uma vez a audiência. Fiquem conectados na Connect TV. Valeu!